Salve lá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Romeu Volela, eu sou filósofo e o Bora Pensar é um canal dedicado à filosofia. Aqui nós temos playlists temáticas e nesta específica nós estamos conversando sobre os filósofos pré-socráticos, que é um grupo de filósofos que veio antes de Sócrates e são os fundadores da filosofia ocidental, que vai marcar profundamente a nossa forma ocidental de pensar, de produzir conhecimento. Este aqui é o episódio número 35, nós vamos falar sobre Pitágoras. Bem, Pitágoras nasceu na ilha de Samos e dizem que ele ficou lá durante um certo tempo. Acabou arrumando confusão com um tirano que se chamava Polícrates, que eram esses políticos assim meio mau caráter. Hoje em dia nós não temos mais esse tipo de homem público, graças a Deus, mas o Polícrates ele se envolveu primeiro, ele fez uma aliança com o Egito contra os persas, e depois dizem que ele se envolveu numa conspiração entre os próprios persas, que na verdade era uma cilada. Ele acabou se dando muito mal, acabou crucificado. Enfim, o Pitágoras, por causa dessa turbulência política, ele acabou se dirigindo até a cidade de Crotona, que é onde boa parte da sua biografia acontece. O Pitágoras, você conhece ele das aulas de matemática, de cursinho, é o famoso teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Nós vamos falar bastante sobre o que está por trás desse teorema. Ele também criou a tábua de multiplicação. Eu cheguei a usar a tábua de multiplicação ali quando está aprendendo tabuada. Bem, ele é uma figura muito interessante mesmo. Talvez seja tão interessante quanto Tales de Mileto também, que era uma figura muito, digamos assim, peculiar. Ele não era só um filósofo, ele era também um cara, um líder religioso. As histórias que circulavam sobre Pitágoras diziam que ele era filho do deus Apolo, que ele tinha uma coxa de ouro, que ele tinha poderes místicos, e parece que o próprio Pitágoras atribuía a si próprio essa divindade. É um cara ali meio médio, uma figura meio mística mesmo. E também era um filósofo. O Pitágoras chegou a criar uma ordem religiosa que tinha preceitos, não é? Tinham regrinhas muito específicas, que são também muito interessantes. Por exemplo, você não poderia comer feijão em hipótese alguma. Se algo caísse no chão, você não deveria apanhar, né, esse objeto que caiu. Jamais. Não deveria tocar em galos brancos. Enfim, são coisas interessantes que estão por trás dessa ordem religiosa criada pelo Pitágoras. Era uma comunidade coletiva, ali todo mundo compartilhava tanto os bens quanto as descobertas. Então é até complicado para os historiadores, porque não se sabe, na verdade, o que foi o Pitágoras que criou. Lembrando que o Pitágoras não escreveu nenhum livro, ou que foi criado por outros membros da comunidade, porque tudo era atribuído ali à escola, né, à comunidade. Eles, diferente dos nossos amigos de Mileto, eles têm uma proposta filosófica onde o arqué, lembra que o arqué? A substância primordial que suporta todas as outras substâncias, eu já falei sobre isso no episódio da Escola de Mileto. Vá lá que você vai se aprofundar mais sobre esse assunto. Então o arqué, aqui em Pitágoras, essa substância primordial, são os números. Então, eles atribuíam números a todas as coisas. Eles tinham um elemento sagrado que se chamava tetráctis. O que é o tetráctis? É um triângulo equilátero, que é um triângulo que tem os três lados iguais. Existe uma forma correta de você fazer esse triângulo, porque você vai desenhando ele com pontinhos. Então você começa por pontos e por linhas, né? Na primeira linha tem um ponto, que é um ponto que significava a unidade ou o ser criador. Na segunda linha, a matéria. Na terceira linha, com 3 pontinhos, existiam os mundos, as superfícies criadas pela união das 2 linhas acima.
E na terceira última linha, você tinha ali a produção do conhecimento, as artes liberais, fechando um triângulo equilátero, onde cada lado deste triângulo tem 4 pontos. Então, por isso que o nome do triângulo é tetráctis, que é 4 em grego. E esses 4 pontinhos também significavam os 4 elementos primordiais da natureza: terra, fogo, a água e o ar. Então, se você tivesse que atribuir, né, uma ideia de Deus naquela época, eles não tinham a mesma ideia de Deus que nós tínhamos, mas seria um ser, tá, que seria o número dos números. E esse número dos números criaria outros números, que vem a ideia de dualidade. Por quê? A escola pitagórica dizia que os números pares e ímpares, né, a comunhão entre eles, acabaria criando outros números. Que eu também falei sobre isso no episódio sobre o Logos, onde eu falo do sistema de coordenadas para explicar a realidade criada pelos gregos, onde é fundamentada na dualidade. Lembram-se? Eu falava que existia a essência, que é aquilo que permanece sempre, versus aquilo que é a aparência, que é a mutabilidade. Nós temos a luz versus a escuridão, a unidade versus a pluralidade. Isso é uma forma que os gregos criaram, né, um sistema para explicar a realidade. E aqui eles reproduzem isso através do número par e do número ímpar. Essa escola pitagórica também, né, nessa parte mais filosófica, eles tinham algumas coisas interessantes. Eles diziam que o movimento dos corpos acabam produzindo sons. E esses sons nada mais são do que proporções matemáticas. Então é como se todo o movimento celeste dos corpos celestes fosse uma grande sinfônica, fosse uma grande música. E interpretar esta música era, na verdade, acessar a verdade matemática eterna, atemporal. Esta ideia de atemporalidade, o que é atemporalidade? Tudo que está fora do tempo, que é o que eles propõem para os números estão fora do tempo, né? Os números são eternos, eles sempre foram o que eles são, né? Os números foram sempre e serão sempre números. Eles não estão dentro de nenhuma cronologia, não estão dentro da dimensão temporal. Há uma certa forma de culto, de uma religiosidade que é herdada do culto ao orfismo, que também foi um outro episódio que eu fiz aqui. Eu não faço esses episódios soltos, eles estão conectados entre si. Você lembra que o culto ao Orfeu, ele já era uma reforma do culto a Dioniso, que era um culto mais ligado à terra, aos prazeres mundanos, ao prazer imediato. O culto ao Orfeu, a proposta era outra. O culto ele era voltado para que você segurasse a sua onda, que os prazeres mundanos, na verdade, eles acabavam te afastando de uma comunhão com a divindade que era atingida através de uma meditação contemplativa. Então, o pitagorismo é uma reforma do culto ao Orfeu. Eles são herdeiros dessas ideias do orfismo e eles propõem uma purificação da alma através do quê? Da meditação contemplativa, do raciocínio, através do estudo da matemática. Então aqui, o que você precisa entender? Aqui é um casamento entre religiosidade e razão. Isto vai marcar profundamente a história da filosofia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a escola pitagórica vai influenciar o platonismo. Vai influenciar Platão e a escola que ele vai fundar depois, né? Que é uma escola também que diz que tudo que nos cerca nos trai, os sentidos são traiçoeiros, e que nós precisamos buscar as ideias, né? As ideias que estão no espaço, e tudo que nós temos aqui, na verdade, são cópias, são esboços de ideias perfeitas que sempre existiram e sempre vão existir. Isso é uma herança da filosofia pitagórica, que por sua vez herdou essas ideias do orfismo. Então, o que eu quero que você guarde filosoficamente deste episódio é a importância do Pitágoras, tanto no platonismo, que segundo Russell não passa
nada mais é do que um pitagorismo disfarçado, e também essa escola vai influenciar muito outros filósofos ao longo da história da filosofia. Essa paixão, este êxtase mental através de objetos atemporais, de verdades que sempre estiveram ali, e na sua grande maioria ligados à matemática. O Leibniz, inclusive, foi um filósofo que desenvolveram muito a matemática, caso você não saiba. René Descartes, Frege, que tem uma dimensão, o Frege é o pai da filosofia analítica, mas ele tem uma dimensão ali muito metafísica, que a gente percebe, tem uma herança muito grande de Platão, e também ali há muita semelhança com o pitagorismo, que foi um filósofo que revolucionou a lógica e que também tinha uma paixão pela matemática. Enfim, vários filósofos ao longo da história da filosofia foram influenciados por esta forma de pensar. Bem, depois de eu ter falado todas essas coisas para vocês, a conclusão que eu quero que vocês guardem é que a escola pitagórica ela foi muito importante e ela consegue explicar por que algumas pessoas têm essa paixão religiosa mesmo, quase fervorosa, pela matemática, por conhecimentos atemporais, vem tudo, né, aquilo que é apreendido pelos sentidos como traiçoeiro. Isto é tudo herança da escola pitagórica e vai influenciar, como eu disse para vocês, muitos filósofos muito famosos, Leibniz, René Descartes, Frege, dentre tantos outros. Eu espero que você tenha gostado deste episódio, que você tenha entendido a proposta filosófica da escola pitagórica, muito diferente da escola de Mileto, que é muito mais ligada às ciências, à observação, né? Eles trouxeram os elementos naturais para explicar a natureza e o cosmos, e aqui você já tem uma proposta totalmente diferente, muito voltada para a abstração, meditação, e cujo caminho era a matemática. Isso depois vai acabar gerando ideias como um Deus, como se fosse um grande matemático, um grande geômetra, cabendo a nós conhecer as leis desse Deus matemático através das regras matemáticas que regem tudo aquilo que nos cerca. Desejo que você fique bem. Não se esqueça de inscrever-se no canal, me seguir lá no Telegram, compartilhar este vídeo com seus amigos, com seus colegas, para ajudar a fortalecer o canal do Bora Pensar. Um fortíssimo abraço, fique bem, se cuide com Covid e fui!